Boa tarde, bem-vindos a mais uma roda de chimarrão nessa quinta-feira, né? Depois de muita chuva aqui em Rio Grande. Não sei como é que está por aí pelo resto do Brasil, mas aqui choveu bastante as últimas 24 horas e nesse friozinho pede um chimarrão. Nós convidamos de novo o Rodrigo para conversar com a gente, dessa vez com um pouquinho mais de tempo. A gente vai falar entre o bem e o mal-estar, onde encontra-se a profissão do docente. Rodrigo, fique muito à vontade. O Cláudio também pode falar alguma coisa aí para receber o Rodrigo nessa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Que bom tê-lo de volta conosco aqui. E espero que a gente tenha um encontro bem produtivo. E tenho certeza que será. Sim, será bem. Então, muito obrigado pelo convite, professor Ozelito e meu irmão Cláudio Rossano. É tão estranho quando o Rossano fala Rodrigo, né? Porque a gente está acostumado a ele me chamar de Bolinha. Exato. Desde a infância, né? Que a gente tem esse tratamento. Então, é meio estranho. Aqui no Alegrete, hoje está nublado, a temperatura média de 16, 17 graus. E um fim de tarde, o sol já começa a sumir no horizonte para o lado da Uruguaiana, e a gente está aqui para trocar esse chimarrão virtual e construir algumas reflexões acerca de algo tão importante que é a profissão docente. Então, eu me permito, então, passar alguns slides aqui. Primeiro, que eu gostaria de me apresentar, né? Pode passar o primeiro slide. Eu sempre coloco, né, o meu lugar de fala, né? Eu tenho uma trajetória bem interessante e que ela se fecha dentro da própria construção da minha identidade pessoal e profissional, né? Eu venho da arte. Eu desde os meus 11 anos de idade, eu participo de dança, de arte, de música, né? Sempre dancei, fui dançarino profissional, fui coreógrafo, fui professor, fui diretor de arte, profissionalmente durante muito tempo. Hoje eu faço mais por lazer, por hobby. Então a arte me desenvolveu a capacidade de ensinar, de dar aula. E em um dado momento, nos meus 20 e poucos anos, bem na época que eu e o Rossano tivemos um contato um pouco maior, eu comecei a dar aula de dança, né? E essa aula de dança me localizou logo de início uma necessidade que eu tive de aprender mais a como dar aula, né? E aí eu fui buscar a educação física. Então a arte me levou para a educação física. E a educação física me abriu um horizonte, abriu simplesmente uma possibilidade enorme de desenvolvimento pessoal. E dentro da educação física, desde o início eu descobri a saúde como uma das principais vertentes da educação física, que eu sempre trabalhei desde o início. E trabalho hoje tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de ensino, né? A saúde as principais disciplinas que eu trabalhei são em volta da saúde, os principais projetos que eu desenvolvi em volta da saúde, e eu entendo saúde como algo muito importante na vida, e a dança, hoje, ela é algo que vem suprir a minha saúde mental e física. Então eu fecho esse ciclo dizendo que uma coisa me levou a outra, e hoje eu consigo aliar as três ao mesmo tempo. Então, por que a gente vai falar, pode passar, por que a gente vai falar um pouquinho hoje de saúde docente, né? Do bem e do mal-estar, onde se encontra a profissão docente. Desde 2009, eu venho desenvolvendo pesquisas nessa área, né? O meu grande foco de pesquisa é em volta da saúde docente. Então, há 11 anos eu desenvolvo isso. Dentro dessa trajetória, eu desenvolvi o meu mestrado em educação na PUC, que a dissertação foi saúde do professor, e depois o doutorado na URGS também eu escrevi na linha de pesquisa Educação e Ciências, eu escrevi sobre também saúde docente. Então, essas experiências que eu tive na escrita e na pesquisa foi decorrente de uma experiência que eu tive na Secretaria de Educação do município de Alegrete, onde a gente encontrou em 2009, logo que eu iniciei como diretor pedagógico do município, encontramos uma realidade muito dura. 1.350 professores na nossa estrutura e 832 ativos, mais de 450 professores afastados. Isso era um custo, isso é preocupante para quem tem uma formação, uma profissão e não consegue exercê-la, e vários motivos levavam esse afastamento, esse absenteísmo, a desenvolvimento de estresse profissional e conflitos. Então, essa grande possibilidade fez com que eu começasse meus estudos
para resolver esse problema que eu tive enquanto profissional, e a partir desses problemas me levaram para as pesquisas. Pode passar, Rossana. E aí, a partir disso, ao longo dessa trajetória, esse tema, eu tive o prazer de ter muito contato com ele. Ao longo desse tempo, já desenvolvi mais de 30 palestras com gestores, com secretarias, com instituições de ensino, inúmeras produções de artigos científicos em revistas e eventos, oficinas pedagógicas, grupos de estudo, rodas de debate, programas de rádio, lives, podcasts. Então, é algo que está muito presente na minha identidade profissional, é esse tema, e é um tema que me desperta muito. Então, quando o Zelito me convidou para a gente trocar esse bate-papo, fiquei muito feliz por essa característica muito presente na minha vida profissional. Pode passar. Então, o que vem a ser, né? Por que a gente fala muito de saúde do professor? Então, só para uma reflexão bem simples, a profissão docente é uma profissão que vem adoecendo, sem dúvida nenhuma, né? Para nós termos alguns números, assim, eu venho da área quantitativa, né? A educação física tem a pesquisa quantitativa quanto mais forte. A profissão docente é a segunda categoria que mais contrai doenças ocupacionais no mundo. Em todos os estados da Federação Brasileira, a Secretaria da Educação é aquela que mais utiliza perícias médicas, que mais tem profissionais afastados das suas atividades profissionais. Professor é a quinta categoria no mundo mais estressante que gera depressão, né? As doenças mais comuns que a profissão docente desenvolve são alergias, calos, gastrite, labirintite, varizes, reumatismo, estafa, esquizofrenia. Então tem uma frasezinha que é muito, muito triste de ler, né? O Ministério da Saúde adverte: ser professor pode ser perigoso. Então, por que é tão grave, né? Trouxe outros números no próximo slide para nós podermos contextualizar. Na profissão docente, nós temos claramente uma situação muito tênue entre um processo de bem-estar e de mal-estar docente. As primeiras pesquisas da década de 80 ainda falavam da síndrome de Burnout, né, que eram os agravos de doenças em profissionais da área da educação, e outros profissionais também. Nos meados dos anos 80, início dos anos 90, iniciam os primeiros estudos sobre o mal-estar docente apenas, ou seja, os processos que contribuem para o que o professor adoeça em atividade profissional. Somente nos meados da década de 90, iniciam os primeiros estudos sobre o bem-estar. Então, hoje, qual a situação da profissão docente? Nós temos uma moeda com dois lados bem distintos. Um lado dessa moeda, que é a realização profissional, que é a motivação que o profissional da área de educação tem na sua profissão, que é a capacidade de enfrentamento dele, dos pequenos problemas corriqueiros e do dia a dia, que são inerentes a qualquer profissão, mas a capacidade de enfrentar, que nós chamamos de resiliência, a qualidade da elaboração das estratégias, que é coping, né? E as atitudes positivas que a própria profissão pode trazer. Todo esse conjunto de características se denomina bem-estar docente, que é um lado da moeda. Só que toda moeda tem dois lados. E o outro lado da moeda é aquele grupo de características que caracterizam-se pelo mal-estar docente, que é a carência de tempo para si, são salas numerosas, a descrença no ensino pela sociedade, a remuneração é um dos aspectos mais presentes de descontentamento da profissão docente, e outros tantos fatores que influenciam muito e que vão desgastando o professor dentro da sua atividade e que vão desenvolvendo, primeiro, situações psicológicas, e que essas questões psicológicas decorrem situações físicas, o que são atribuídos e denominados sintomas psicossomáticos, né? Primeiro eu tenho esses sintomas psicológicos, desenvolvo problemas físicos. Então eu trouxe no próximo slide alguns números. Deixa eu te interromper. Sim. Para a gente fazer um bate-bola. Legal, aqui, porque eu vou tomando chimarrão. Isso. Enquanto tu toma um chimarrãozinho, eu vou dar uma perguntada. Na verdade, assim, comentar algumas coisas que eu tô pensando enquanto tu fala, né? A questão da remuneração, hoje mesmo eu vi aí que está saindo uns editais
para auditores fiscais, então, assim, cargos que exigem apenas a formação técnica e uma graduação, né, não desmerecendo esses profissionais, mas que ganha 3 vezes mais do que ganha um professor universitário iniciante com doutorado. É exigido para o professor um doutorado, quer dizer, ele passou por toda uma formação acadêmica para poder concorrer àquela vaga, e vai ganhar 3 vezes menos do que o aluno dele, que acabou de se formar e que vai fazer aquele concurso. Então, a questão de remuneração, sem sombra de dúvidas, né? A nossa profissão é muito mal paga quando a gente compara assim. Mas eu sempre brinco também, sempre gosto de dizer que dinheiro é aquela coisa que não adianta você ganhar muito, porque você vai gastar tudo, né? Proporcionalmente. Além da questão do dinheiro, eu acho que essas questões que tu colocas, assim, de descontentamento, de falta de reconhecimento e de um retorno que é subjetivo também, né? O professor, por exemplo, prepara uma aula, elabora uma aula, e alguns alunos passam tempo vendo como burlar aquilo e não assistir aquela aula, e não ver aquele material, não ler. Isso tudo também é uma carga de desmotivação, tu não achas? Não, eu tanto acho e já comprovei em inúmeras pesquisas que realmente a descrença do ensino, por isso que eu pensei ali, a descrença do ensino, ela está dentro desse contexto, né? Por exemplo, a quantidade de insatisfação docente e de profissionais da área da educação migrando para outras áreas, principalmente, depois eu vou falar um pouquinho sobre as questões da pandemia na nossa profissão, é muito nítido. Por quê? Porque a carga diária de um profissional da área da educação, ela é altíssima. A cobrança, e principalmente, é depositado no professor um rótulo de super-herói que nós não temos, né? Porque parece que o professor sozinho vai resolver, por exemplo, a situação histórica do sucateamento das escolas brasileiras, uma situação histórica do formato de ensino no nosso país, que vai resolver o problema de educação dos seus alunos, e nós estamos ali para ensinar e não para educar. Obviamente que nós educamos também, principalmente, como diz Paulo Freire, pelo exemplo, mas não é responsabilidade única do profissional a educação formal, né, a educação, digamos, familiar do aluno, e é depositado no professor. Então, essa carga, Ozelito, cada vez mais presente dentro da profissão, faz com que a gente migre, que os profissionais tenham migrado. E essa situação da pandemia acelerou muito isso, porque o professor começou dando conta de se atualizar numa tecnologia que ele não dominava, por não ser nativo, e acabou descobrindo, dentro da tecnologia das redes e do uso da internet, possibilidades remuneradas que hoje faz com que ele repense a situação dele, né? Pode passar para ver, eu trouxe alguns números aí para a gente fechar o capítulo do mal-estar, para a gente canalizar no bem-estar, porque a minha intenção é falar das coisas boas, né? Mas olha só, deixa eu só pegar o barquinho então ali, cara, quando tu fala uma das coisas que eu sempre, quando a gente era criança, faz tempo, né? Faz alguns anos. Uma das coisas que davam, a gente tinha aquela profissão do professor como uma coisa assim, meu Deus, era uma coisa muito importante, né? E a gente sonhava também de dar aula, aquelas coisas, né? Depois, na graduação, também vem aquela utopia, né, de trabalhar com a educação, principalmente quem fez licenciatura, né? No meu caso também aqui, né? E só que tu falou em descrença do professor pela sociedade, né? Isso é uma profissão tão desvalorizada, né? Tão desvalorizada, porque, não sei, é como o Ozelito disse, né? Muitas pessoas, elas entram numa graduação, elas se formam, e parece que aqueles responsáveis por essa formação, existe uma descrença da sociedade em cima disso, né? Cada vez maior, Rossano, sabe que assim, ela começa num nível, né? A gente começa a ter uma descrença, porque também a gente tem que entender que mudou muito, porque grande parte, vamos contextualizar porque é importante, grande parte dos alunos que concluem a sua educação formal e ensino médio, quem vai para o ensino médio tem a intenção de seguir e buscar um ensino superior, né? Aqueles que já estão direcionados para o mercado de trabalho muito cedo, por questões socioeconômicas ou até mesmo culturais, ou de não ter um exemplo perto da sua família de que estudou,
já evade da escola assim que alfabetiza, né? Então, essa situação da mídia interfere, de demonstrar que a pessoa pode escrever uma letra e jogar no YouTube e ganhar milhões de seguidores e estourar. Ou, em alguns contextos de cidades mais metrópoles, né, de começar como um aviãozinho e depois como informante num tráfico de droga, é muito melhor do que estar numa escola. Então, tem muitos fatores que trazem também pela sociedade essa descrença do ensino, porque também o ensino ficou defasado, né? Eu gosto muito do autor César Nunes, ele diz uma coisa que eu sempre repito. Acho até que eu comentei na nossa outra live. Nós temos uma escola do século XIX, uma escola do século XIX, com grade curricular, não é nem matriz, é grade curricular, com a estrutura da escola, com as classes uma atrás da outra, com a sirene que toca e que entra e que dá o recreio, parece presídio, né? A estrutura do século XIX, os professores do século XX, nós somos do século XX, e os alunos do século XXI. Então, esse tripé de séculos, esse tripé secular, como disse o César Nunes, tem tudo para dar errado. Porque a escola está lá atrás, o professor teve uma formação que não está mais adequada com a realidade, e o aluno voa. O aluno voa. E aí tu fala a palavra importante, né? O que é importante? Aquilo que nós importamos, que nós colocamos para dentro. O que é importante para o aluno? O que o aluno coloca para dentro? O giz e o quadro, e como Napoleão Bonaparte fez a Bastilha lá? Ou aquilo que ele está passando fome, que ele não tem o que comer e precisa gerar recurso para vender bala e ajudar a família em casa? Né? Então, essas questões nós precisamos discutir cada vez mais. E isso recai no professor, sem dúvida. E aí, eu emendando aqui, né, Cláudia, eu trouxe esses números aqui que são das minhas pesquisas da última década. E olha que interessante, 79% das pessoas que trabalham em educação no país são mulheres. Então, 8 em cada 10 são mulheres. O que significa isso? Que a mulher tem um terceiro ou um quarto turno de trabalho. Aquelas mulheres que têm 40 horas, as outras horas da semana, ela atende a casa, ela limpa a casa, ela faz a comida, ela deixa a comida, ela atende os filhos, né? Tem toda uma carga na mulher que é muito pesada, né? Tem questões culturais e sociais que o homem ainda não é, a grande parte do gênero masculino ainda não divide essas tarefas, e tem mulheres que são 60 horas e que tem ainda muita coisa para viver. Então, a mulher tem um impacto maior. 42% se sentem assediados por alunos, 57% tem perda na qualidade do sono, 63% não tem a sensação de não cumprir, e todos esses números que, se eu começo a ler, eu vou criar um mal-estar das pessoas que estão assistindo, e esse não é o intuito, né? Mas eu só trouxe a contextualização do mal-estar, porque eu sempre procuro olhar o copo meio cheio. Então, no próximo slide, eu começo a falar sobre uma questão da pandemia, e eu vejo que a pandemia teve um desgaste, sim, mas ela trouxe muitas coisas boas. Aí eu recebi, Joselito, um cardzinho no meu WhatsApp semana passada, que resume muito, porque falar de professor na pandemia é muito amplo. Então eu trouxe um card que eu acredito que resume, e se caso tu, Joselito, se identificar com esse cardzinho, tu me diz, por favor, pode passar aí, que é o resumo do professor na pandemia. O trabalho invisível do professor, gravação de aula, slides, diário online, formação, postagem nos grupos, postagem no privado, roteiro de atividade, aulas online, planejamento, relatório, atendimento dos pais. O nosso trabalho ficou full time, 24 horas. E deixa eu te dizer as frustrações que eu, como professor, assim, porque eu já tinha experiência na educação à distância, né? Eu trabalhei na Universidade Aberta do Brasil desde o início da Universidade Aberta do Brasil, então eu tinha experiência. Mas a verdade é que eu trabalhava presencialmente com alunos da educação presencial e à distância com alunos da educação à distância. Quando misturou isso e eu passei a ter alunos da educação presencial à distância, veio realmente uma carga completamente diferente. E a primeira coisa que eu ouvi, inclusive dentro da minha casa, as pessoas dizerem assim, mas agora eu tenho que fazer parte desse processo e continuo pagando a mesma coisa para a escola e para os professores. Eu disse, mas o trabalho do professor está triplicado.
né? Se o teu trabalho aumentou, porque tu também tem que participar disso, é verdade, né? Os pais que estavam aí com as crianças dentro de casa Sem tinham dúvida. que participar disso, mas isso não significava uma diminuição da carga de aula dos alunos, dos professores. Ao contrário, nosso trabalho triplica. E aí, só para eu terminar minha indignação aqui, né? A minha primeira turma na FURG, nesse modelo de educação remota, um belo dia vira para mim e diz assim: nós estamos sobrecarregados. Aí eu disse: opa, caiu a ficha para mim. Eu disse: não, se cada um de vocês está sobrecarregado, pegue o número de alunos que eu tenho, multiplique pela carga que vocês têm e é a minha carga. Eu estou sobrecarregado. Sem dúvida. Eles me ajudaram a perceber que eu é que estava sobrecarregado, porque eu não tinha me dado conta. Eu não tinha me dado conta. É bem isso. E aí, Oselito, silenciosamente vai desenvolvendo um processo psicossomático em ti. Ou seja, tu começa a não conseguir dar conta do dia, tu começa a te sentir incapaz, tu começa a te desmotivar, e isso tudo internamente, o cérebro vai trabalhando isso, e daqui a pouquinho ele está mandando mensagens para o teu corpo. E quando tu menos espera, tu tá lá, o Zelito, o que houve? Foi afastado porque ele tá com dor nas costas, lombalgia, ou tá com a cervical não sei o quê, as articulações estão doendo, e soma isso a nossa idade, e soma isso a nossa alimentação, porque tu tá na frente do computador e tu tá comendo qualquer coisa, em qualquer horário, sem rotina, tu não tá tomando água, né? Então é muito duro. Mas eu não quero falar das coisas ruins, eu quero falar das coisas boas. E aí eu viro a moeda, e eu vou começar a falar do bem-estar, que é o outro lado da moeda, que particularmente é o lado que eu tenho mais presente, tenho a absoluta certeza que todos os professores têm o lado do lado positivo da profissão muito mais presente na sua trajetória, e o bem-estar é algo muito presente em todas as profissões. Na profissão docente, ela é mais latente. O que é satisfação profissional? Ela é encarada como as atitudes que eu tenho ao longo do dia que eu estou na minha tarefa diária docente ou tarefa laboral, né? A satisfação profissional, ela é sim uma parte da satisfação da vida, mas ela é a principal parte, junto com a família. Então, profissão e a família são os dois grandes suportes da tua satisfação de vida, do teu bem-estar de vida. Então, encarar de uma forma positiva, alimentar, identificar no primeiro momento e alimentar esses aspectos que deixam tu mais realizado, com mais motivação, com mais satisfação no que tu faz, é uma estratégia muito inteligente para que nós possamos desenvolver essa satisfação e ter ela mais presente, né? Pessoas satisfeitas são pessoas motivadas. Pessoas motivadas desenvolvem melhor as suas atividades. As suas atividades melhores desenvolvidas trazem mais reconhecimento dos pares, mais reconhecimento, mais satisfação. E aí eu tenho um círculo presente aí. Agora, só uma coisa, Rodrigo, tu não vê, assim, que é uma coisa que eu vejo, né, que a nossa satisfação profissional, ela também depende muito dos outros, né, porque eu trabalho com essas pessoas, e aí quando elas retornam e me dizem, né, professor, venci na vida, estou empregado, estou sustentando meus filhos, você sente que você é parte disso, e isso dá essa sensação de eu conseguir cumprir o meu papel, né? Essa semana agora, uma professora minha, que é uma grande inspiração para mim, me pediu ajuda com um tema, né? Ela se enroscou um pouco numa dedução de uma fórmula, me pediu ajuda e eu ajudei, e eu acho que para ela, como eu fico me colocando como ela, né, estaria, pensando assim, deu certo, né? Eu ajudei essa pessoa a chegar lá e hoje ela me ajuda, então eu acho que o professor ele tem até a nossa felicidade como profissional depende da felicidade do cara que foi meu aluno. Sem dúvida. E também corroborando com o que tu diz, essas pequenas pílulas de reconhecimento, elas são no dia a dia. Então, quando tu consegue que um aluno resolva uma equação, ou numa sala de aula que tu consiga atingir o objetivo daquela sala de aula, ou tu vê o sorriso no rosto de um aluno teu, essas pequenas pílulas, elas são vitais para que tu desenvolva esse sentimento positivo, né? E na profissão docente, isso a gente consegue todo dia. A cada dia a gente consegue pequenas vitórias. Talvez diferente de grandes empresas ou outras profissões, que tu depende de um período para que tu tenha o sucesso.
O nosso sucesso ele é medido no dia a dia, em pequenos sorrisos, em pequenas coisas que são significativas no todo da nossa caminhada, né? E aí tem algo que tu coloca que é o que vem a seguir, que é eu identificar e reconhecer no quanto eu posso alimentar isso. Isso, sem dúvida, é parte de algo muito pessoal, que é o que tu coloca antes. Nós dependemos muito de ter um olhar para nós mesmos. O que é um olhar para nós mesmos? Pessoas que conseguem realmente se valorizar e ter um olhar para si, né? Não vamos pegar nem citar de novo Paulo Freire, mas é que nós precisamos citar. Eu sou da área da educação, preciso estar alicerçado em Paulo Freire. Paulo Freire diz: ninguém pode cuidar do outro se não cuidar de si mesmo. Né? Isso é muito significativo na nossa profissão. Nós temos ali 20, 30 alunos em uma sala de aula. Como que eu estou preocupado com o ensino daqueles jovens, daquelas crianças, daqueles adultos, e do cuidado que eu tenho com eles, se antes disso eu não tenho um cuidado comigo mesmo? Então, o que significa o bem-estar? Significa realmente amar e valorizar a si mesmo. Né? Se você não trocar ali, vai falar do autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Eu, como pessoa, como ser humano, e aqui estou falando como profissional e na profissão docente, nós precisamos ter claro qual é o conceito que eu tenho de mim mesmo. Eu tenho que ter o reconhecimento sobre aquilo que eu passei ao longo da minha trajetória. Cada um de nós tem uma trajetória até chegar onde nós chegamos. E não foi fácil. Cada um de nós sabe os espinhos, cada um sabe o quanto foi duro chegar até aqui. Então, isso nós temos que nos reconhecer, porque não são pequenas situações do dia a dia que eu vou deixar eu me permitir que o mal-estar tome conta da minha energia ou do meu pensamento. Então, é como que eu internalizo as mensagens sobre mim. Eu preciso ter um autoconhecimento. Isso é fundamental para desenvolver o bem-estar. Eu acho extremamente importante isso que tu diz, porque, assim, por exemplo, já aconteceu comigo de sair de uma aula, né, ou remota ou presencial, com a sensação, assim, de que não era o que eu queria, que não era o suficiente, né? E depois os alunos virem dizer assim, que aula maravilhosa, a gente aprendeu muito, andou muito e tal. E aí eu acho que tem momentos que a gente faz essa avaliação, né? Na verdade, essa aula que eu dou hoje, ela levou 45 anos para ficar pronta. Porque a gente coloca nela não apenas a formação acadêmica, mas toda a vivência, né? Todas as experiências que a gente teve. Eu me sinto muito insatisfeito com a minha aula, porque o tempo inteiro eu fico pensando, se eu fosse o aluno, se eu tivesse sentado ali, né? Quanto eu reclamei da escola quando eu era aluno, quanto a escola não me alcançou. Então, eu me cobro muito essa coisa de conseguir alcançar os alunos e alcançar as necessidades desse aluno. Mas eu acho que é muito importante isso que tu coloca, né? Que a gente precisa valorizar realmente, né? Essa caminhada e o que a gente conseguiu fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui. E isso é muito importante no contexto da nossa trajetória. Claro, né, Zelito? Todos nós já temos uma certa caminhada, não muita, mas temos uma caminhada. Os nossos alunos, tanto no ensino superior, ou até mesmo o meu caso, que sou professor de escola, ensino básico, é difícil tu fazer um aluno do ensino superior, por exemplo, eles terem essa maturidade e esse entendimento do todo, porque nós, enquanto acadêmicos, também tínhamos essas ansiedades e não tínhamos essa noção do quanto é importante tu ter, reconhecer e valorizar o quanto tu já lutou na tua trajetória para chegar onde tu chegou e o quanto tu pode chegar ainda. Então, é um processo de maturidade, é um processo de tempo que vai levar, e Boaventura Santos, né, que é um educador português, ele cita, o caminho se faz caminhando, e é bem nesse sentido mesmo. Né? O processo, ele é dessa forma. E esse processo nos leva para o próximo slide, pode até passar 2 slides se quiser, que tem a ver com o propósito. E o que você fala muito em propósito hoje em níveis empresariais, mas eu penso o propósito da linguagem empresarial e trago essa linguagem. Que o que é o propósito? Eu tenho que saber por que eu faço o que eu faço, né? Por que eu levanto todos os dias para fazer o que eu faço todos os dias? O que alimenta essa minha determinação? Senão eu entro naquele looping da semana que eu durmo domingo, eu acordo segunda e entro no automático, e quinta-feira eu começo a pensar no final de semana.
E aí na sexta eu publico o hashtag sextou, sexta eu já tomo um vinho, sábado eu já quero reencontrar alguém, dou um passeio, sábado de noite é a borracheira, domingo é tirado em cima de uma cama, e agora nem Faustão eu vou ter mais, né? A não ser na Band. E aí daqui a pouquinho eu dormi, eu sou segunda-feira. Então eu tenho que ter essa noção, porque isso é muito importante em qualquer profissão, não é só na nossa, de docente. É o porquê que eu faço o que eu faço todos os dias, qual o meu porquê. Tem um autor chamado Simon Sinek, ele é o autor do Círculo Dourado, eu uso muito ele nas aulas de criatividade e inovação que eu trabalho na universidade, e ele fala sobre a questão do comece pelo porquê. Ou seja, pessoas de sucesso ou empresas que chegaram no topo, que são empresas inovadoras, elas sabem por que fazem o que fazem. Elas não entram no como e nem no o quê, e sim o porquê. Então, serve para nós também. E quando eu tenho essa ideia de saber o meu porquê e saber que dentro desse porquê tem os meus erros, que eu vou errar, que eu vou ter insucessos e que isso faz parte de qualquer profissão, eu chego nas pílulas de felicidade, né? Eu vou trabalhar feliz, que é o que tu citou anteriormente. Acho que o Rossano ia falar alguma coisa que você movimentou lá. Eu acho só assim, que tu estava falando sobre isso, e eu também fico pensando às vezes que alguns colegas têm muito medo desse erro, né? Eu acho que, no meu caso, na minha formação, quando eu cheguei no doutorado, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, quando eu cheguei no doutorado, que eu defendi a minha tese, eu vou te dizer a sensação que eu tive, que no ensino fundamental me havia algumas portas, e eu tive que escolher alguma delas, e aí eu abri aquela porta, e se apresentaram menos portas no ensino médio, e eu abri, e se apresentaram menos portas no ensino superior, e eu abri. Quando eu cheguei no mestrado, tinham 3, 4 portas, eu escolhi uma e abri. No doutorado, quando terminou, que eu abri a última porta, estava o universo inteiro, e eu me dei conta de que eu não ia dar conta daquilo. Então, me dar conta de que eu não ia dar conta daquilo me libertou para a sensação de que, se me perguntarem e eu não souber, é uma oportunidade de aprender. Né? É uma oportunidade de aprender junto com o meu aluno. E me fizeram muitas perguntas. Perfeito. Então, o aluno tem a capacidade de perguntar coisas que a gente nem sabe que existe. E isso é que eu acho bonito. Então, eu não tenho o menor medo ou problema para dizer assim, não faço a menor ideia do que você está falando. E te deixou leve. E te deixou leve. Sim, isso me deixou muito leve. Eu acho que isso facilitou muito a minha vida como professor. Foi poder encarar o universo e dizer assim, não sei nada disso. Sabe, assim, as pessoas têm visões tão diferentes de qualquer coisa que, na verdade, a gente não sabe nada sobre nada. Exatamente. E isso ajuda muito a ser professor, né? Eu acho, na minha experiência. Sem dúvida. E o Mário Sérgio Cortella tem uma definição que é humildade pedagógica. É de saber que ninguém sabe tudo, né? E que o importante é a troca. E nessa troca, aquilo que tu não sabe naquele momento vai ser preenchido pela troca do outro. Isso é importante. E aí, quando tu fala que tu abriu a última porta, assim, tinha o universo, no meu caso, eu abri a última porta e tinha uma pandemia. porque eu concluí o doutorado em 2020, então eu fiquei totalmente dentro da pandemia, eu não consegui me libertar desse universo que tu citas. O Renan comenta aqui pra gente que ele está fazendo filosofia, e aí ele sabe que não vai saber responder a maior parte da coisa que os alunos perguntarem, né? Sem dúvida, Renan. Filosofia tem essa característica. E aí nós chegamos, eu não sei se o Rossano ia comentar alguma coisa, ele fez um movimento ali, talvez ele está treinando capoeira, e ele fez um movimento de corpo ali, né? Não, eu estava, em alguns slides atrás ali, tu falou um negócio, né, que era, e agora tu complementou aí com essa humildade aí, né? E eu acho que quando a gente adquire um conhecimento, a gente passa a ter responsabilidade sobre esse conhecimento. Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha que... Aí, quando a gente perde um pouco a crença na educação, né, e por vários motivos, né, a gente acaba se desligando um pouco dessa responsabilidade que faz com que a gente também não desvalorize um pouco o nosso papel, se desvalorize, né, dentro de um cenário, assim. Mas eu acho que... Eu acho que esses questionamentos e as faltas de respostas, elas ajudam a construir o conhecimento, sabe? Porque... Não, sem dúvida. Senão, eu acho que não existem sábios, né? Eu acho que o sábio é aquele que sabe fazer a pergunta, né? E não que tem respostas para tudo. E eu acho que isso aí é a coisa.
É isso aí. E aí pode passar para a gente finalizar já, Rossano. Eu ia comentar esse slide aí, mas eu acho que a gente já está dentro do contexto que a gente vem conversando, que dentro dos estudos que eu realizo, quais são as escolas de excelência, né? O que é uma escola de excelência? A escola de excelência tem praticamente três grandes características. A primeira, aprendizagem significativa. E aqui eu me apego muito no ensino básico, né? Que é a base da nossa educação brasileira. Aprendizagem significativa, ou seja, quando aquilo realmente faz sentido para o aluno, né? Que o aluno realmente aprende, ele não decora. Ele não está na era de decorar, e sim na era de contextualizar aquele aprendizado. Segundo, projetos curriculares com intervenção social, ou seja, quando eu saio, derrubo os muros da escola e vou gravitar em volta da região que eu estudo ou daquela comunidade que eu estou inserido, e eu consigo inserir-se dentro da sociedade e a sociedade dentro da escola. E terceiro, o envolvimento familiar. É fundamental isso. Então, essas três grandes características fazem uma escola de excelência. E quando essas características estão presentes, isso motiva muito o aluno. O aluno passa a ser protagonista, o aluno passa a perceber a importância que a escola tem. Quando o aluno está motivado, ele vai causar um impacto de tornar um professor entusiasmado também. Porque o aluno se sente entusiasmado e entusiasma o professor. Esse professor, com atitude positiva, vai se entusiasmar com o ensino, vai relacionar os conteúdos com as experiências dos alunos, vai avaliar os interesses dos alunos, não vai estar só preocupado com o conteúdo que ele tem trabalhando, vai utilizar uma boa linguagem corporal, que isso é muito importante, não está aquele professor moribundo em cima de uma classe, vai apoiar o ensino, as pesquisas, as experiências pessoais, vai redefinir os conceitos, e todas essas atitudes desse professor vai tornar a escola de excelência. Então eu tenho um ciclo aqui muito bem definido, que qualquer um que seja o ponto de partida, vai transformar e vai dar início a esse círculo. Então que seja o professor, a partir do seu entendimento das atitudes positivas, do bem-estar e do entendimento sobre a sua própria profissão, ele pode iniciar um processo de desencadeamento de uma situação positiva dentro da escola. E quando você tem na prática isso, você tem muito retorno, você tem muitas experiências positivas em relação a isso. E aí, pode tirar os slides. Eu queria te contar uma história. Com relação à questão de envolvimento familiar. Na verdade, são duas histórias que eu vou tentar contar rapidinho. A primeira escola que eu trabalhei no ensino médio, eu ainda estava terminando a graduação e fui selecionado para um contrato no estado do Maranhão e tudo, e fui para uma escola. E fui para a escola de um bairro que eu cresci, que, na verdade, quando eu cheguei lá, era considerado uma favela, a gente não tinha água encanada, não tinha nada disso, era realmente um favelão, e virou um dos maiores bairros de São Luís, que é o bairro do Anjo da Guarda. E aí, quando eu fui para trabalhar nessa escola, as pessoas diziam, mas toma cuidado, é uma região perigosa, aquela coisa toda que se fala de favelas, né? É o comum de falar de favela. Mas eu pensava assim, eu cresci lá, né? Não tem nada demais, assim, é só coisa da cabeça das pessoas. Aí fui. E realmente, quando eu cheguei na escola, a primeira turma que eu ia pegar, tinha um rapaz que eles consideravam um líder de uma gangue, coisas desse tipo. E aí os caras que tinham sido até meus professores disseram assim, toma cuidado, essa turma é perigosa, tem um cara aí que é meio perigoso e tal. E aí eu entrei na sala de aula e ele realmente quis marcar território, né? No meu primeiro contato ele quis marcar território. Eu disse para ele o seguinte, olha, eu vim aqui te ensinar química, e se tu estás aqui é para aprender química. Se você entrar nessa sala de aula, você vai aprender química. É o meu compromisso. E aí ele quis dar uma de machão, e que ele me pegava e me batia. Eu disse, não, lá fora tu me pega e me quebra e eu vou apanhar tranquilamente, porque tu é bem maior. O cara era um armário, ele era gigante, eu bem novinho, assim, começando a ser professor. Eu disse, lá fora tu me dá uma surra, eu vou apanhar tranquilo. Mas aqui tu vai aprender química. E aí na primeira prova que teve da minha disciplina, passaram um papel para ele, né? Passaram uma cola. E eu fui para cima dele. Pode tirar o slide, Julito. Oi? Pode tirar o slide. Pode tirar o slide? E aí o que acontece? Só para eu tentar ser rápido nessa história, o que acontece? Eu fui para cima dele, mas fui pensando assim, o que eu vou fazer, né? Imagina, o cara desse tamanho, e fui para cima dele. E aí ele pegou o papel e enfiou no meio dentro da calça, e olhou para mim e disse assim, o senhor pode ter certeza que eu não vou olhar esse papel. Aí eu aproveitei e disse para ele, foi a maior decepção da minha vida. Eu nunca pensei que você fosse fazer isso com você mesmo. A maior decepção da minha vida foi você ter pego essa cola.
E ele disse, professor, eu estou lhe prometendo que eu não vou pegar esse papel. Eu vou responder a minha prova com o que eu sei. Enfim, no final do ano, né, no decorrer do ano, ele ia me buscar na sala de professores para ir para a aula, ele fazia chamada, nas próximas provas, eu distribuía a prova e deixava ele cuidando, eu disse, cuida do pessoal aí que eu vou tomar um café. Ele ficava vigiando a sala enquanto eu saía para fazer prova, e foi uma mão, na verdade, né, me ajudou muito, foi meu tutor naquela turma. E nessa mesma turma, teve um aluno, aí eu prometo que vou acabar agora, nessa mesma turma teve um aluno que a mãe dele, aí é a história da família, a mãe dele chegou no final do ano e disse, eu queria saber a situação, ela estava com a diretora da escola, né, vieram falar comigo, ela e a diretora, eu queria falar com a situação do aluno tal. Eu disse, eu não tenho esse aluno. Ela disse, tem, ele vem para a aula todos os dias. Eu disse, não, ele deve sair da sua casa todos os dias, mas eu não tenho esse aluno na minha sala de aula. Ela disse, mas o senhor tem tantos alunos, o senhor lembra do nome de todos? Realmente eu estava começando, eu sabia o nome dos meus alunos, hoje em dia eu não saberia. Na época eu sabia. E aí eu disse, eu acho que sei, mas vamos ver, né? Aí fui procurar nos diários e realmente estava o nome do aluno lá, mas ele não tinha nenhuma presença, ele nunca tinha ido. E aí ela disse que ia chegar em casa, ia dar uma surra no rapaz, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse para ela o seguinte, eu disse, olha, eu vou lhe ser muito sincero. Se a senhora tivesse vindo aqui no primeiro bimestre, eu até diria para a senhora, vai, dê uma surra nele. Mas a senhora está vindo no final do ano. Quem merece essa surra é a senhora. Então a senhora vai para casa, conversa com ele, matricula ele, e ano que vem, se a senhora não vier saber a situação dele na primeira semana, a gente lhe dá essa surra. E o que aconteceu? Aí ela foi embora, foi fazer o quê, coitada, né? Foi-se embora e matriculou o aluno no ano seguinte. Zelito, essas duas histórias vêm muito ao encontro do que a gente está conversando. Só que também a gente tem que analisar diferentes contextos sociais de como é que uma família, que às vezes não tem nem família, vai ter esse suporte, né? E aí a gente consegue entender algumas questões do distanciamento social do nosso país, né? Enquanto uns, não vamos longe, enquanto uns têm o domínio do Meet e têm internet em casa, mais de 70% dos jovens no Brasil não têm acesso à internet e não têm um smartphone para fazer aula, né? Vamos projetar 2 anos na educação brasileira, o impacto disso lá na próxima geração. O quanto isso vai impactar ainda de aumento dessa distância, de quem é que vai ocupar as melhores oportunidades, quem é que vai ocupar as melhores profissões, quem é que vai ser massa de manobra. Isso é muito sério que nós estamos vivendo. Isso que tu já tive a apresentação, Zelito. Pode tirar tudo? A gente... Rodrigo, isso que tu falas, eu acho que é muito interessante, porque, por exemplo, essa questão da família, voltando à história da família, eu cresci na mesma favela. Qual era a diferença entre a minha história e a história daquele rapaz que não foi nenhum dia na sala de aula? É que a minha mãe e o meu pai, eles iam na escola. Aconteceu de eu estar assistindo aula, e o meu pai nem era tão próximo como a minha mãe. Minha mãe era mais de conversar, meu pai não, assim, deu errado, tinha surra, né? Então, mas os dois faziam isso, de saber como é que a gente estava na escola. Eu me lembro de que um dia eu estava assistindo aula, e eu olhei para a porta da sala e estava o meu pai olhando lá, me procurando para saber se eu estava assistindo aula. Então, essa coisa, né, isso tem que começar na família, você tem que ser estimulado desde casa, né, a ir à escola. A minha mãe cobrava a gente da leitura e não valia o livro, porque na minha época, pelo menos, a escola passava uma leitura obrigatória, né? Esse a minha mãe não aceitava, esse era obrigatório, a gente tinha que ler mais um. Coisa boa. Então é isso, e entre um livro e um brinquedo, era o livro. Se sobrasse dinheiro, ia para o brinquedo. Mas essa ideia de que era preciso incentivar, e uma coisa que tu disseste aí no começo, que eu acho que é muito importante, a gente se preocupa muito no Brasil com o ensino superior, os pais planejam que seus filhos estejam numa boa universidade, e muita gente se esquece da educação fundamental. Eu tenho cada dia mais certeza que todo o sucesso que eu tenho foi porque a minha mãe investiu no nosso ensino fundamental, fez questão de que a gente tivesse bons livros, né, que fosse a escola, que fizesse as nossas atividades. A minha mãe trabalhava
era aquilo que tu diz, né? Trabalhava e chegava em casa, tinha que ser dona de casa, essa coisa toda, e ainda achava tempo para tirar a lição, né? Tomar a lição, perguntar o que a gente tinha aprendido naquele dia, ver se os exercícios estavam feitos. Então, a educação fundamental, o ensino fundamental, realmente não dá para construir um telhado de ouro em cima de uma casa que não tem um alicerce. Perfeito. Perfeito. Eu tive toda a educação também na escola pública e também, né, era cobrado, né? Eu não precisava trabalhar, nunca precisei trabalhar na infância nem na adolescência, embora que tenha o primeiro trabalho tenha sido lá com uns 15, 16 anos, né? De office boy. Mas eu sempre ouvi isso em casa, que a única herança que eu poderia receber e que não seria me tirada seria a educação, sabe? E o respeito ao profissional da educação, os professores, né? Eu tive professores muito queridos que me oportunizaram muita coisa. E no início da fala do Rodrigo, ele falou que ele vem da arte. Nós temos assim, um início né, lá muito parecido, né? Principalmente aqui com a cultura gaúcha, né? E eu estudei numa escola onde muitas oportunidades elas eram ofertadas, tanto com a parte cultural, né, do estado, com a arte, né? Eu tive uma professora de música logo nos primeiros anos lá da escola que foi muito importante para mim, porque ela nos estimulava. Prova oral era o hino nacional, coisas desse tipo. E eu lembro dela tocando uma acordeona, assim, e aquilo era, sabe, porque aquilo estimula outras coisas. O Rodrigo até pode falar mais que isso. Depois com a dança gaúcha na escola. E também outra coisa que foi muito importante foram na parte de educação física, aqueles times de futebol de salão, de futebol de campo, de vôlei, etc., as competições, sabe, entre escolas. Isso era um contexto que era uma coisa tão grande que envolvia a gente na escola, né? E aquilo nos fazia, para participar de todas essas coisas, tinha que também estar, assim, né, num nível de estudo ali, porque senão as coisas elas não corriam da melhor maneira possível, né? E eu não sei como é que isso é hoje, né? Porque parece que essa tecnologia que tanto ajuda, ela tira aquela coisa que era mais física de participação, sabe? Então, e eu falo isso porque eu tenho sobrinhos, né? Que já tem lá, não sabem falar, mas já sabem mexer o dedinho no celular. E tu sabe que é uma coisa assim, puxando para minha profissão de educação física, eu trabalho com educação psicomotora, né? Eu em pós-graduação, curso de psicomotricidade. E na graduação também eu trabalho com essas disciplinas. Sabe que tem um impacto aí, já tem muitos estudos, muitos não, mas alguns estudos já preliminares, que estão identificando problemas da alfabetização das crianças, porque a questão o manuseio, a questão de motricidade fina, de tu pegar uma tesoura, de tu pegar um lápis, de tu pegar uma borracha, de tu manusear, está intimamente ligada com a cognição. Intimamente ligado com a cognição. Então, o teu corpo, tu aprende também com os aspectos motores. E tem diminuído muito o incentivo e a estimulação motora em detrimento da tecnologia. Então, tem estudos já colocando que nós vamos ter uma geração também, logo ali na frente, não estou falando nem da pandemia, que vão ser analfabetos, né? Ou vão ter dificuldades de aprendizagem formal em função da grande profundidade de conhecimento do uso das tecnologias. Então, veja o quanto é grave essa situação de que está mudando algo que é comportamental humano. Humano. Tu acreditas, Rodrigo, que já aconteceu comigo? Eu trabalho no ensino superior com adultos. Já aconteceu comigo de eu identificar isso no aluno e perguntar: você fez educação infantil? Não, eu já comecei no primeiro ano. Eu digo, a gente percebe. É verdade. Você percebe que o aluno não tem essas habilidades mesmo que está trabalhada lá na educação infantil. E essa base é tão forte, eu me lembro de Dona Terezinha, que era diretora da escola que eu estudei, no terceiro período da educação infantil, antes do primeiro ano do ensino fundamental. E eu me lembro dela dizer que o respeito a gente comprova na ausência. Ela disse, se eu estou aqui e vocês se comportam direito, isso é medo, não é respeito. O respeito é eu sair daqui e vocês ainda assim me respeitarem. E eu me lembro dessa frase até hoje. E isso é lá da minha educação infantil. Então, a gente pensa que não, mas isso que tu diz, de cortar, colar, pintar,
fugir da borda, né? Porque a gente começa a pintar tudo fora da borda. Depois você vai aprendendo a pintar e a preencher. Isso aí ajuda até o raciocínio. E aí eu, como professor de adultos, o aluno vir conversar comigo e eu disse assim, você não fez educação infantil. E ele dizia, não fiz mesmo. E eu perceber, porque faz falta. É justamente isso aí, porque, como eu disse, tem ligação das questões motoras com as questões cognitivas. E a gente percebe, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, ela falou muito, a minha proposta era a inserção do educador físico nos anos iniciais, porque é a partir do 6º ano hoje. Então, essa dissertação, de certo modo, desencadeou uma grande discussão aqui no município e virou lei. Nós aprovamos uma lei na Câmara dos Vereadores, a importância da educação física nos anos iniciais, e hoje é lei aqui em Alegrete. Não é cumprida, né? Mas ela virou lei. Então, a minha dissertação virou uma lei municipal, né? Legal. Porque o principal momento do desenvolvimento humano da criança é do 1º ao 5º ano. E ali ela não tem uma orientação mais técnica dos aspectos psicomotores. Porque a professora que trabalha ali, ela não tem na sua formação, ou da pedagogia, ou do ensino do curso normal, a profundidade nas questões anatômicas, biológicas, sinestésicas, né? Não tem uma profundidade. Então, acaba utilizando aquele momento do desenvolvimento psicomotor como recreação, o que também é bom, não é ruim, mas não é suficiente para 5 anos de desenvolvimento. Então, quando o professor de educação física pega o aluno no 6º ano, a criança não sabe correr, ela tropeça nas próprias pernas, ela não consegue segurar os objetos, porque ela não tem a base. E aí a criança não consegue realizar e não quer mais participar. Então, os níveis de evasão nas aulas de educação física também tem muito estudo sobre isso. Eu tenho estudo em todas as áreas da educação física. O nível de evasão da educação física nos anos finais, e principalmente no ensino médio, passa dos 60%. Entra atestado falso médico, entra atestado de trabalho, ou o pai vai na escola e diz que a criança não pode participar, porque a criança não está acostumada com aquilo. Ela não vê sentido em fazer aquilo. E é muito importante. Então, vocês percebem que pessoas que tiveram desenvolvimento psicomotor na sua base, elas têm uma compreensão, uma cognição, e ela tem um direcionamento diferente nas outras etapas da educação formal. É bem isso mesmo. Eu acho que a gente, quando faz esse alicerce, né, entra aí também a fala aqui do Renan. O Renan diz assim, eu não me orgulho de dizer, mas eu passei na prova para o meu ensino médio técnico sem estudar para a prova, apenas sabendo que eu aprendi no meu ensino fundamental. E eu, quando fui fazer o vestibular, eu me lembro muito da minha irmã dizer assim, vai estudar, os teus concorrentes estão todos estudando. E eu disse assim, é porque são todo um bando de burro. Mas, na verdade, era uma forma, claro, até arrogante de dizer isso, mas é dizer um pouco o que o Renan está dizendo. Se a gente tem um bom alicerce, se está bem alicerçado, você confia naquilo, né? Você sabe como aquilo foi construído, e não é à toa que aquilo foi feito. Então, isso que tu colocas, eu acho que é extremamente importante e abre outras discussões sempre, né? Como é que a escola é? Por que a gente é tão apegado ao conteúdo? Eu tenho que dar o conteúdo. Parece assim, o conteúdo não pode ser trabalhado de um outro jeito, né? Será que eu não posso trabalhar esse conteúdo com o corpo, como tu diz, né? Será que eu não posso trabalhar com um outro mecanismo? Eu fico vendo, eu penso assim, eu vejo a minha sala de aula, eu tenho hoje uma disciplina chamada Ciências do Ambiente, que é para todas as engenharias. Então, assim, o semestre que eu tenho menos alunos, eu tenho 200. São 200 pessoas completamente diferentes para você usar o mesmo método. Eu não estou satisfeito, porque eu sei que não alcança a todos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou querendo desenvolver jogos, e aí a gente vai usar jogos com quem gosta de jogos. Eu estou querendo desenvolver atividades de pesquisa e de extensão, porque eu acredito que não se pode ensinar para pessoas diferentes usando o mesmo método. Sem dúvida. Porque não funciona. Eu, quando era aluno, eu olhava para... Eu acho assim, a escola foi feita para mim. Eu aprendo muito fácil na escola. Mas eu via meus colegas e dizia assim, este indivíduo está no lugar errado, porque ele aprende de outro jeito. Tu entendes? Então, assim, ao mesmo passo que eu era super bem sucedido e as pessoas elogiavam, eu disse assim, é injusto. Porque a escola cobra. E é aquele que não tem...
Um dos grandes fatores da aprendizagem é a percepção, né? E a gente percebe através dos sentidos. Então, tem pessoas que vão perceber melhor com a percepção visual, que é lendo, vendo. Tem pessoas que precisam ser tocadas, né? Tem pessoas, Rodrigo, eu preciso ler para mim mesmo, porque eu sou auditivo. Eu preciso ler em voz alta para poder fixar e prestar atenção. Mas tu estava falando ali, só para ter contar, a gente já está chegando no fim, e a gente nem fez o fechamento, né? Mas para ter contar, eu trabalho com bioquímica e fisiologia do exercício, e quando eu chego na respiração celular, eu ensino o ciclo de Krebs, né, para os alunos de forma mecânica. Eu faço as reações e eu denomino quem é o oxalacetato, que libera não sei o quê, e aí eu vou pegando a mão e liberando a mão, te faz em círculos, e isso fica tão significativo que eu encontro pessoas anos depois que foi meu aluno e disse, professor, eu sei o ciclo de Krebs até hoje, eu sei que libera o FAD e o NAD, e que não sei o quê, porque eles vivenciaram no corpo, liberando alguém ou pegando alguém para se transformar em oxalacetato, se transformar em sei lá o quê, sabe? Então foi uma forma que eu encontrei fisicamente, motoramente, para eles perceberem. Então isso é muito legal, só para contribuir com o que tu falou. A gente teve aqui um quarto convidado, né, que é o Renan. O Renan só não fez abrir a câmera, mas está participando com a gente. Muito legal as observações do Renan. Muito bom, Renan. Parabéns. E ele concorda aqui com a gente, essa coisa de aprender de formas diferentes. Eu acho que a gente tem... E, claro, de novo, a gente joga a culpa no professor, mas ele não teve também nenhuma formação para isso, né? O nosso professor, ele estudou numa escola super tradicional, aquilo que tu disseste, né? Numa escola do século XIX, e hoje a gente quer que ele esteja no século XXI, de uma hora para outra. Assim, ele foi dormir no século XIX e precisa acordar no século XXI. Eu tenho sido convidado para falar sobre ensino híbrido e metodologias ativas, né? Em algumas secretarias, em formações de professores. E o grande desafio que nós temos hoje é tornar significativo aquilo que nós precisamos desenvolver no aluno. E não é somente o uso da tecnologia que vai dar conta disso. Se eu usar a tecnologia que está aí, mas se eu não mudar, aí eu vou voltar lá, né? O meu mindset, que é o meu modelo mental de como eu penso educação, não vai adiantar em nada. Eu preciso primeiro fazer uma mudança do meu modelo mental, meu mindset, para que eu possa impactar e utilizar as ferramentas que estão aí e as estratégias pedagógicas para que eu chegue no aluno. Não adianta eu usar a tecnologia e ter o pensamento retrógrado. Esse é o grande desafio que nós temos. Olha aí o Renan dizendo, no meu ensino fundamental eu aprendi 3 músicas sobre carboidratos, proteínas e lipídios que eu lembro até hoje. Já faz 20 anos. Há alguns meses pesquisei essas músicas na internet e baixei para ouvir. Olha aí, que legal, os macronutrientes. É isso, eu acredito muito nisso, que a gente precisa realmente repensar, né, a nossa prática e, acima de tudo, aquilo que tu disseste, né? Se conhecer, olhar para você, se conhecer, se reconhecer, se valorizar, se aceitar, né? Eu acho que a aceitação é imprescindível para a gente desenvolver o sentimento de felicidade, né? Eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades. Eu acho que muita gente agora na pandemia ficou muito ansioso porque havia uma grande cobrança. Até na universidade eu reclamava, que eu disse assim, todo mundo entende que os alunos estão numa pandemia e todo mundo se esquece que os servidores, tanto professores como técnicos, estão na mesma pandemia, né? A gente está vivendo a mesma coisa. Então a gente tem que saber disso. Eu estou passando pela mesma dificuldade, né? Eu tenho as minhas limitações, eu também tenho os meus problemas. E aquilo que tu disseste, né? A gente construiu, né, uma trajetória para chegar até aqui, isso tem que ser valorizado. Sem dúvida, né? Eu acredito que nós estamos quase encerrando, né? Então, só queria fechar o assunto que a gente iniciou lá, porque a gente foi para tantos lados e isso é muito legal. E acho que esse é o propósito desse bate-papo, né? Que ela fique lá nas redes e as pessoas possam ver depois. Quando eu falo do bem-estar, e vou fechar mesmo, tá? Prometo que vai ser breve. É importante a gente ter algumas coisas importantes. Primeiro, não dá bola para as ninharias. O que são as ninharias? Aquilo que é muito pequeno dentro da nossa vida e que às vezes a gente superdimensiona. E essas pequenas coisas que vão ocupando espaços das coisas que são importantes, que são realmente importantes, e acaba ocupando um espaço e nos tirando muito tempo e energia.
Segundo ponto é que tudo é ninharia. Então, depende da forma que eu enxergo as coisas, tudo é ninharia, tudo pode virar ninharia, né? A terceira coisa importante, mudar a relação que eu tenho com o trabalho. Em 24 horas eu trabalho 8, durmo 8. Ah, vai sobrar 8 então para mim viver por dia? Não, né? Eu tenho 8 do meu trabalho que eu posso criar bons relacionamentos, que eu posso criar bons desafios, que eu posso me desenvolver como pessoas. Então é muito importante que eu tenha uma boa relação com o meu trabalho. Isso é fundamental, porque senão eu vou trabalhar 8, não gostando, criando conflito, não rendendo, vou dormir 8, vou viver em 8 apenas, é muito pouco, né? O quarto e principal fator é desintoxicar as nossas relações, né? Não se aproximar de pessoas que só criticam, que só condenam, ou que fazem pensamentos negativos e só querem o teu mal. Desintoxicar essas relações, sejam familiares, sejam pessoais ou profissionais. E por último, cuidar das coisas simples da vida, que são aquelas que realmente são importantes, né? E aí, para terminar, eu vou contar uma historinha que eu gosto muito de fechar quando eu faço essa fala. O que são as coisas simples? Às vezes, nós não nos damos conta do quanto é importante a simplicidade da vida. Eu li muita coisa sobre o 11 de setembro. Eu prometo que é 30 segundos. Muita coisa sobre o 11 de setembro. E aí eu descobri um livro, eu comprei na Amazon, um livro que fala sobre depoimentos de pessoas que deveriam estar nas Torres Gêmeas e não estavam por algum motivo. E aí eu vou tirar duas coisinhas. Primeiro, o cara comprou um sapato, um calçado na noite anterior, e ele comprou o sapato, guardou para usar numa festa, num momento importante, para sair, para ir para algum lugar. E ele acordou naquele dia assim, porra, eu compro as coisas para usar num momento importante e eu não sei quanto que eu vou viver. E ele resolveu colocar o sapato naquele dia, colocou o sapato e foi caminhando. Ele morava em Manhattan, mas perto das Torres Gêmeas. Quando ele estava caminhando, fez calo, porque o sapato era novo. Ele teve que parar numa farmácia, atendimento, nas farmácias dos Estados Unidos tem atendimento, teve que fazer curativo, passar por lá, teve que comprar um chinelo, e aí ele se atrasou. E o atraso dele fez ele estar vivo, porque ele usou um sapato que ele tinha comprado. A outra história muito legal é de um pai, a mãe levantou naquela manhã e disse assim, olha aqui, ó, hoje eu não vou levar o nosso filho para a escola, eu marquei unha, eu vou ir para o shopping, eu vou cuidar de mim, te vira, tudo contigo. O cara executivo, não posso, eu vou me atrasar, eu tenho reunião importante, te vira, o filho também é teu. Ele teve que mudar o roteiro dele, ele pegou trânsito, ele chegou atrasado, ele desceu na escola, a professora, fulano, tudo bem, quanto tempo tu não vem para a escola? Quis falar do filho, ele perdeu um monte de tempo. Ele perdeu tempo e ficou vivo, porque ele chegou atrasado, as tolas já estavam no final. Então a gente, às vezes, no trânsito, acaba batendo boca, ficando puto, e sai atrasado e não sei o quê. Às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer. Às vezes comprar algo e usar na hora é aquilo que te dá aquela pílula de felicidade tão importante para te enfrentar um problema ali na frente. Então vamos dar valor às coisas simples. E nas coisas simples a gente pode buscar a nossa satisfação. Valeu, muito obrigado. É isso aí, eu acho que só temos a agradecer aos nossos dois convidados, o Rodrigo e o Renan, que ajudaram. Renan, né? Valeu, Renan, parabéns! Cláudio, últimas palavras. Cara, essas dicas do Rodrigo do final, assim, elas são não só para fazer da docência, né, do docente, para a vida. Eu acho que são fundamentais. Eu acho que essas relações cotidianas, elas precisam, sim, ter um norte positivo, assim, sabe? Desintoxicar, como o Rodrigo falou, né? Eu assisti um documentário que talvez tenha relacionado a relação com esse livro que ele comentou, e realmente coisas simples, né, fizeram com que aquelas pessoas tivessem um significado diferente para a sua vida após aquele acontecido lá de 11 de setembro, né? Rodrigo, muito obrigado, meu irmão, bolinha. Obrigado pela participação, foi assim, a tua fala foi fantástica, né? Foi muito bom, né? Ouvir tu falando sobre tudo isso, né? E com certeza, cara, isso aí, hoje eu aprendi muita coisa contigo. Muito obrigado. Tchau, tchau, até a próxima. Não tá livre da gente não, hein? Vai voltar. Não. Se quiser que eu participe, é só me chamar. Um abraço, valeu, galera. Um beijão, tchau, tchau.